Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa proposta de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 25, 26, 27 e 28. Aqui então são provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias aí de Judá. E eu queria destacar aqui com vocês então o versículo 6, ele diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, Então é o sábio então dizendo às pessoas, ou um conselho para nós, Deus ministrando através dele, para que a gente não venha se promover, ou de certa forma tentar buscar lugares, ou ser honrado pelos homens, ou forçar isso. Mas o próprio Jesus falou sobre isso, É melhor você sentar lá atrás e alguém reconhecendo quem você vai lá e te traz para frente e você é honrado, do que você ir lá, sentar lá na frente e chega alguém mais importante ou mais honrado que você e tem que pedir para que você deixe esse lugar para que essa pessoa sente lá. Então, que a gente possa então não correr atrás de promoção, honra, mas que isso nos alcance, e que de certa forma a vida que a gente tem com Deus nos leve então a ser pessoas honradas e reconhecidas pelos homens, mas não algo forçado ou procurado. Versículo 12 diz assim: como brinco de ouro e enfeite de ouro é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Olha só que interessante, a repreensão dada com sabedoria. É muito comum dentre o povo de Deus, ou na nossa casa, ou com nossos filhos, ter repreensão. E a repreensão, ela precisa de certa forma ser algo com sabedoria, para que traga a pessoa para perto, não machuque, não ofenda. Ele chega a dizer aqui que é como um enfeite de ouro fino, ou seja, é algo valioso. Tanto a pessoa tendo sabedoria no falar, isso é algo maravilhoso e precioso que nós precisamos ter, mas também a pessoa que escuta, por as palavras serem colocadas da maneira certa, por ser algo pensado, por ser algo com o coração certo, que de certa forma está mais preocupado em trazer essa pessoa para perto do que machucá-la. A pessoa que escuta é tão abençoada quanto qualquer outro, quanto aquele que está falando. Versículo 17 diz assim: não faças visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Olha que interessante, a comunhão é algo maravilhoso, estar junto com os irmãos é algo maravilhoso, a comunhão é algo de Jesus, Jesus espera isso. Mas também aqui é um conselho: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. É possível, alguém que amava o outro passar a odiá-lo. Por quê? Porque de tanto estar lá, de tanto estar junto, de tanto estar perto, de certa forma perde o bom senso, não entende que às vezes precisa ter um pouquinho de distância, dar um ar para as pessoas, visitar, mas não visitar sempre, Isso é algo importante, porque isso pode gerar então uma rachadura entre bons amigos, Pode gerar problema, atrito entre bons amigos. Então são conselhos para que a gente possa continuar sendo amigos e tendo pessoas próximas perto de nós e visitá-las, mas com moderação e bom senso. Capítulo 26 diz assim: não responda ao insensato com igual sensatez, do contrário você igualará a ele. Ou seja, o insensato responde de qualquer jeito, o insensato responde gritando, o insensato não pensa para falar. E quando de certa forma nos deparamos com alguém assim, ou no momento de discussão, enfim, e a gente faz como ele faz, a gente está se igualando a ele. Talvez se outra pessoa nos olhasse, poderia dizer que há dois insensatos discutindo ou conversando, mas que a gente possa agir diferente então dessa pessoa, sendo sábio, moderado, sem se irar, mas governando a si mesmo. Versículo 10 é assim: como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Olha que coisa mais maravilhosa ler isso nas Escrituras. Talvez você tenha uma empresa, talvez você contrate pessoas, talvez você trabalhe numa empresa e o seu papel é contratar pessoas. Como fazer isso? Provérbios está dizendo a você como fazer. Não contratar desconhecido, não contratar a pessoa ao acaso, não contratar o primeiro que passa, mas olhar, analisar, perceber. Por quê? Porque existem pessoas que vão trazer mais problema
do que resolver aquilo que você espera. Existem pessoas que, ao invés de trabalhar, vão dar trabalho. E aqui em Provérbios está dizendo como fazer. Então, é preciso fazer uma sondagem e analisar bem quem vai contratar, porque senão lá na frente você vai ter problema. Versículo 20 diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Ou seja, quando há discussão, quando há briga, é porque em meio a tudo isso há alguém, né, alguém que, como diz o texto aqui, o caluniador, alguém que está causando isso. Tira essa pessoa e isso é solucionado, né? Isso é importante pensar, porque às vezes existem pessoas que propagam essas coisas, que trazem problema a isso. Às vezes até mesmo numa empresa, numa família, numa casa, existem pessoas que de certa forma sua índole é essa, caluniar, falar mal, gerar então no lugar onde está problemas. Como resolver isso, né? Talvez de certa forma tirando o caluniador ou repreendendo para que ele deixe isso, né? E aí então após conversado, explicado, enfim, e isso continuar, é preciso remover, tirar, para que as coisas não continuem dessa forma. Capítulo 27, versículo 2 diz assim: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios, né? Isso é algo muito interessante, né? Assim como no primeiro versículo que a gente leu de promover a si mesmo, existem pessoas que querem se promover elogiando a si mesmo, dizendo coisas de si mesmo, né? E aqui o sábio então dizendo para que, de certa forma, que outros falem de nós, que outros falem daquilo que a gente fez. Às vezes há um desejo no nosso coração de ser valorizado e a gente pega aquilo que fez e se vangloria em cima daquilo, né? Mas que outros falem sobre nós, a nosso respeito, né? Olha que interessante, Jesus disse: o que você fizer, né, tua mão direita, não precisa saber o que a esquerda faz, ou seja, é viver para Deus e não para os homens, né? Isso é muito importante. Versículo 2 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Como é normal ver em Provérbios o inexperiente tomando caminhos que não são legais, que não são bons. Por isso, um convite, lá no início de Provérbios, há um convite da sabedoria para o inexperiente, né? Inexperiente, sente na minha mesa, venha comer. Eu quero fazer você se tornar alguém experiente, alguém maduro, alguém vivido, né? Então o desprezo à sabedoria é algo que pode nos custar caro. Por quê? Porque em muitas áreas da nossa vida somos inexperientes, mas não precisamos continuar inexperientes. Por quê? Porque podemos crescer e nos tornar pessoas maduras. Versículo 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Provavelmente você convive com pessoas, você trabalha em meio a elas, você no seu ministério convive com pessoas e você tem percebido algo. Como as pessoas são diferentes umas das outras, como as pessoas têm problemas, têm atritos, divergem das mais diversas questões. E tudo isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, onde eu sou ministrado por você e você é ministrado por mim, onde as nossas diferenças contribuem para que a gente cresça e se torne pessoas mais parecidas com Jesus. Versículo 23, esforce para saber bem como suas ovelhas estão, e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Isso aqui é muito interessante ler isso na Bíblia, porque talvez seja um versículo para os pastores, né, ou para você que ministra, né, sobre outros. Talvez você pai, né, que precisa olhar a sua família como um rebanho, né. Às vezes a gente fica esperando que as pessoas venham conversar conosco sobre aquilo que passa, aquilo que vive, mas esse versículo está dizendo sobre, né, que o pastor ele vai até as ovelhas e procura saber como elas estão. Isso é algo que a gente precisa pensar, porque as pessoas passam certas coisas e nem sempre nos procuram. Então é melhor a gente demonstrar esse carinho e cuidado indo até elas, se certificando que estão bem, que estão comendo bem, que estão se alimentando bem, que estão vivendo como Jesus espera e ajudá-la nas suas necessidades, né? Capítulo 28, então aqui diz assim no versículo 8: quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro que será bondoso com os próprios. Olha que interessante, é como se Deus tirasse dessa pessoa e desse a alguém que vai agir com justiça. Ou seja, ganhar dinheiro de maneira errada, pode ter certeza que essa pessoa em algum momento vai sofrer as consequências, e o resultado disso, né,
Talvez aquilo que ela angariou por anos fazendo coisas erradas vai cair nas mãos honestas ou justas, e essa pessoa vai ajudar quem realmente precisa. Versículo 2 diz assim: quando os justos triunfam, a prosperidade é geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Isso é importante pensar, né? É muito comum quando uma pessoa desonesta governa um lugar, as pessoas sofrem, são machucadas. Por quê? Porque não vai pensar nelas, porque vai pensar em si, porque o seu coração é mau e vai manifestar maldade. Agora, quando o justo governa, né, as pessoas têm paz, as pessoas ficam tranquilas. Por quê? Porque de certa forma olham para o seu líder, para a sua liderança e encontram nela favor de Deus, bondade de Deus, né? O versículo 23 diz assim: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Isso é importante, meus irmãos, porque nos dias de hoje, o que as pessoas mais querem escutar talvez seja bajulação, né? Mas poucos são as pessoas que realmente vão falar para nós aquilo que a gente precisa ouvir. Quero dizer a você, se você tem alguém que está disposto a falar para você aquilo que você precisa ouvir, que está disposto a cuidar do teu coração e não te bajular ou dizer que é legal aquilo que você está fazendo, que nem é às vezes, né? Essa pessoa você precisa dar muito crédito a ela e trazê-la para perto, porque ela realmente te ama. Agora, as pessoas que só te bajulam, só dizem bem a teu respeito, nunca tem nada a te dizer para que te faça crescer ou melhorar, com certeza essas pessoas não o amam de maneira verdadeira. Porque se o amassem, diriam a você e a mim aquilo que a gente precisa ouvir. Que Deus te abençoe e até a próxima.